os valores em projetos contemplados, ou seja, qual o valor total que nós temos e quais as expressões culturais que a gente tem liberado para colocar os nossos projetos. A gente viu o formato, o tipo de projeto que a gente pode colocar, agora são valores e as expressões culturais que podem ser colocadas e que podem ser contempladas. Então, 6.1. O valor total do presente edital é de R$1.600.000, contemplando até 55 projetos culturais nos seguintes segmentos artísticos, né? Então, artes visuais, audiovisual, circo, dança, hip hop, literatura, tradições culturais, teatro, música. Então, são essas as categorias que estão destinadas a enviar o projeto, caso você tenha interesse. Então, vou repetir aqui quais são as expressões: artes visuais, audiovisual, circo, dança, hip hop, literatura, tradições culturais, teatro e música. E aí lá, quando você lê com mais calma o edital, ele tem quais são os formatos de cada expressão cultural, o que pode ser feito, alguns exemplos de cada expressão aí que você pode enviar ao seu projeto, né? Aí você dá uma lida com mais calma, mas o que eu quero me atentar agora é a distribuição desse R$1.600.000, que a gente vê aqui no item 6.2, né? Então, ele tem aqui dividido em módulos financeiros, que são 3, os valores de cada módulo, a quantidade de projetos e o valor total de cada módulo financeiro. Então, aqui nas artes visuais, você tem um módulo 1, que são R$15.000, quantidade de 2 projetos e o valor total desses projetos, R$30.000. No módulo 2 de artes visuais, 30.000, 2 projetos, total de R$60.000. E módulo 3, 45.000, um único projeto, R$45.000. Então, o total são de 5 projetos, com um valor total para esse segmento das artes visuais de R$135.000. Segmento audiovisual, que é o que, se não me engano, é o que tem mais investimento aqui, né? Então, você tem o módulo 1, valendo R$15.000, 2 projetos, valor total R$30.000. Módulo 2, R$30.000, até 2 projetos aprovados, com R$60.000. Módulo 3, R$45.000, 2 projetos, R$90.000. Módulo 4 é um único projeto de R$100.000 e o valor total deste segmento do audiovisual é de R$200.000. Segmento do circo, módulo 1, R$15.000, 3 projetos, R$45.000. Módulo 2, R$30.000, um projeto, R$30.000, valor total. Módulo 3, R$45.000, um único projeto, R$45.000. Então, o valor total para o circo são de 5 projetos, em que todos eles estão divididos em R$120.000 para a produção, para a fomentação e contemplação desses projetos, né? A palavra certa é essa. Segmento dança, você tem módulo 1, R$15.000, 2 projetos, valor total R$30.000. Módulo 2, R$30.000, 2 projetos, R$60.000. Módulo 3, R$45.000, um único projeto de R$45.000. Então, o total desses projetos são 5 e essa divisão está no valor total para a dança de R$135.000 para 5 projetos. Ok? Hip Hop, módulo 1, R$15.000, 2 projetos, R$30.000. Módulo 2, R$30.000, 2 projetos, R$60.000. Módulo 3, R$45.000, um único projeto de R$45.000. Então, no total, são R$135.000 divididos em 5 projetos para o hip hop. Literatura, módulo 1 de R$15.000, 2 projetos, valor total de R$30.000. Módulo 2, R$30.000, são 2 projetos, R$60.000.
Módulo 3, R$ 45.000, um único projeto, R$ 45.000. E o valor total são R$ 135.000 também para literatura, divididos em 5 projetos. Tradições culturais, módulo financeiro R$ 15.000, 2 projetos, valor total R$ 30.000. Módulo 2, R$ 30.000, 2 projetos, valor total R$ 60.000. Módulo 3, R$ 45.000, único projeto de R$ 45.000. E o valor total destinado às tradições culturais é R$ 135.000, também divididos para 5 projetos. Música, módulo 1, R$ 15.000, são 4 projetos, R$ 60.000. Módulo 2, R$ 30.000, 4 projetos, R$ 120.000. 3 projetos, desculpa, módulo 3, R$ 45.000, 3 projetos, R$ 135.000. E me enganei, na verdade é o segmento da música que tem maior investimento, né? São R$ 315.000 divididos para 11 projetos. E por último, teatro. Módulo 1, R$ 15.000, são 4 projetos, R$ 60.000. Módulo 2, R$ 30.000, 2 projetos, R$ 60.000. Módulo 3, R$ 45.000, 2 projetos, valor total R$ 90.000. E ao todo são R$ 210.000 divididos em 8 projetos, né? O que eu acho assim aqui sempre tem uma briga muito forte nesse sentido, né? Os valores não cabem, realmente não cabem. São investimentos assim muito incompatíveis com a demanda que a gente tem na cidade. E principalmente quando você tira a representação, que era o que tinha lá em cima, que a gente viu no primeiro tópico, que poderia ajudar as pessoas físicas a não sofrer tanto com a retenção na fonte de imposto de renda, a gente pode ter um problema, vai ter um problema muito sério no sentido de produção para quem for pessoa física, por exemplo. Pessoa jurídica, você vai receber o dinheiro e depois você vai fazer a contabilidade desse dinheiro, você vai pagar o imposto, né? Mas a pessoa física, e a gente vai falar daqui a pouco, ela obrigatoriamente na fonte já tem retido 27,5%. Então isso vai ser um problema sério, por exemplo. Quem for produzir R$ 15.000 para teatro, por exemplo, pessoa física, vai ter uma complicaçãozinha aí. Audiovisual também, R$ 15.000, pessoa física, você tem uma retenção de 27,5%, vai gerar um probleminha, né? Vai gerar um probleminha no mínimo aí. A gente aqui não está para discutir a questão se pode mais, pode menos, até mesmo porque a gente não sabe o quanto foi destinado, na verdade, as minúcias, né? De quanto foi destinado especificamente para esse edital, mas em termos de realidade, isso é, assim, pensando no dia a dia do realizador, da pessoa que vai criar, né, um projeto contemplado, principalmente pessoa física, vai ter um problema aí. Vai ter um problema. Então vamos dar continuidade aqui. Item 6.4. O pagamento do prêmio será efetuado em parcela única, depositada obrigatoriamente na conta bancária, conta corrente do proponente pessoa física ou jurídica, descontados os tributos previstos na legislação em vigor. Ou seja dependente da sua do regime tributário que você for entrar, você vai passar por toda a regulamentação de pagamento de imposto, né? Seja pessoa física ou pessoa jurídica. É isso que ele está dizendo.
e que vai ser pago de uma vez. Parágrafo 1º aqui do item 6.5. Os pagamentos das pessoas físicas sofrerão os descontos previstos em lei com base na tabela do imposto de renda vigente. Qualquer alteração na legislação até o momento em que os pagamentos estiverem sendo efetuados refletirá diretamente nos valores que serão depositados. Os prêmios pagos à pessoa jurídica, embora não sofram retenção na fonte, não estão isentos de tributação. É o que a gente acabou de dizer aqui. Pessoa física, ela vai ter a retenção, e aqui ela está falando até que vai ser de acordo com aquela faixa, né? Depende de você tem um valor mínimo, você tem um valor mínimo de receita e paga um valor mínimo. E à medida que a receita que você vai recebendo, né, você vai aumentando a porcentagem de imposto que você vai pagando pessoa física até chegar a 27,5%. Geralmente você chega nesse 27,5%, né? Então, por isso que eu já falei logo que muito provavelmente as pessoas vão ter retidões na fonte logo esses 27,5% aí, ok? E que pessoa jurídica também, como a gente falou, ele não vai ter retidão na fonte, porém, a entrada de receita vai ter que estar ligada ali com o contador, dependendo do regime tributário que você está fazendo aí, do MEI, microempresa, enfim, dependendo de como for, vai ter que contabilizar essa entrada de receita para que, quando entrar no exercício de pagamento, você precisa fazer o pagamento correto, contabilizando essas entradas. Ok? Parágrafo 2º. Não estão previstos neste edital pagamentos de gastos com reformas, melhorias e manutenção de espaço físico utilizado pelo proponente, ou ainda aquisição de bens duráveis e ou equipamentos como câmeras fotográficas, filmadores, entre outros similares. Então, tudo que for feito é especificamente para aqueles formatos que foram colocados lá e para tirar o projeto do papel, né? Aquilo que você já tem como empresa, ou como pessoa física, ou que queira como pessoa física, ou como espaço adquirir material permanente, isso aí ele não está autorizando a colocar no orçamento, ok? Item 6.7. Conforme disposto no artigo 10 do Decreto número 4.047/2018, que regulamenta o Siscut, em caso de não preenchimento do número total de vagas em algum dos 9 segmentos artísticos dispostos no subitem 6.1 deste edital, a comissão de seleção poderá sugerir ao diretor-presidente da Manaus CUT o remanejamento dos valores de prêmios para projetos suplentes entre os segmentos artísticos do edital, se julgar que os projetos apresentados não atendem aos critérios de seleção, realizando, assim, a redistribuição dos prêmios, desde que respeitada rigorosamente a ordem de classificação geral dos projetos avaliados pela comissão de seleção. No caso de remanejamento dos valores de prêmios, o quantitativo total dos projetos a serem selecionados e premiados por este edital, de até 55, pode ser alterado para mais, desde que respeitada a dotação orçamentária estabelecida. Então, aquilo que eu expliquei na frente, aqui já está, na verdade, me dizendo, né? Então, não é de até 55 projetos, ele é aquilo que está valendo no começo, mas o que ele diz aqui é o seguinte: se houver remanejamento e for mais de 55 projetos, ok, beleza, a gente começa com 55, mas desde que não estoure o valor total de R$1.600.000. Então é basicamente isso que ele está dizendo. A comissão ela pode dizer para o presidente da Manaus CUT, a gente precisa aqui porque determinado segmento não conseguiu atender o número de projetos e a gente quer colocar esses suplentes ou esses outros projetos aqui, e o que você acha? E aí ele vai dizer, vamos remanejar e depois vai explicar no momento em que os resultados saírem, né? Então ele está dizendo exatamente isso. Exatamente isso. Então, só repetindo aqui. No caso de remanejamento dos valores de prêmios, o quantitativo total dos projetos a serem selecionados e premiados por esse edital, de até 55,
poderá ser alterado para mais, desde que respeitada a dotação orçamentária estabelecida. Ó, é até 55, mas no meio disso tudo, se a gente vê que tem uma série de projetos que não dá e que podem ser colocados mais, que não vai estourar 1.600.000, a gente está sugerindo que coloque aqui. O diretor vai dizer, o diretor da Malausca vai dizer, beleza, vamos fazer. Então vamos colocar, já que está respeitando todos os parâmetros que a gente estabeleceu pelo edital. Exatamente isso que ele está falando.